nesse vídeo a gente vai falar sobre o menu cardápios. Vamos lá? Aqui no lado esquerdo, menu cardápios, aqui fica uma lista, né, com todos os cardápios que você já elaborou. Você pode filtrar aqui por tutor e paciente. Você tem aqui duas opçõezinhas. Essa da esquerda eu vou deixar para um vídeo especial, que é a formulação entre dietas, né, o balanceamento entre dietas. E essa outra aqui que é a inserção de um novo cardápio. Bom, inserindo um novo cardápio, você vai ser direcionado para essa tela aqui, onde você tem a opção selecionar o tutor. Vou colocar aqui eu mesmo. Vou pegar um cachorro aqui, o Luke. Ele vai trazer as informações automáticas. O Luke está com 40 kg de peso atualmente, o peso ideal dele é 30. Como eu estou pensando em fazer uma coisa graduada, eu vou colocar aqui que o peso ideal para essa próxima fase do tratamento seria 36 kg, então 10% abaixo do que ele está hoje. Então eu vou adicionar aqui 36, vou colocar aqui que é um cardápio chamado inicial sobrepeso, vou selecionar o alvo da dieta como sobrepeso, obesidade, e vou definir aqui um fator de 90 a princípio. Essa questão aqui do cadastro, da escolha, né, das informações para formular para o paciente, aqui costuma dar bastante dúvida para o pessoal que está iniciando, então eu queria fazer algumas observações. Essa questão da forma como eu fiz aqui de 10% abaixo, isso aqui é apenas uma opção rápida que eu fiz para ter uma base e mostrar como é que ficaria essa dieta. O objetivo aqui não é mostrar como que deve se fazer uma dieta de sobrepeso. Tanto que eu poderia, até acho que eu vou fazer isso para facilitar, vou colocar aqui que esse cachorro, o peso ideal dele é 40 mesmo, e em vez de inicial sobrepeso eu vou deixar só inicial, e em vez de alvo obesidade eu vou colocar aqui como manutenção. Tá? Uma dieta para cão saudável. Em vez de 90 aqui, eu vou botar que é 135 o fator que eu vou utilizar. Então ele jogou lá para 2100, lá vai pedrada. Aqui uma informação importante. Tem aqui do lado do NEM um izinho de informação sobre o cálculo de NEM. Eu acho bem legal que todos visitem aqui, entendam como é que são as memórias de cálculo, como é que se chega na elaboração dessa energia metabolizável, com a utilização do fator, os fatores sugeridos aqui, no caso eu estou falando no número 1, fatores sugeridos para cães machos ou fêmeas fora de gestação e lactação, segundo a nossa querida Flávia Said. Tá? Então, tem memória de cálculo, tem a fonte de onde veio essa informação, que em alguns casos tem até inclusive os links para você clicar e entender. Aqui explica como é que é feita, por exemplo, a escolha, a memória do cálculo para gestação, para gatas em lactação, para cadelas em lactação e assim vai. Então eu acho um documento bem importante de ler. Muita gente tem dúvida e às vezes a dúvida ela pode estar aqui nesse documento respondida, certo? Então aqui é só mesmo um informativo. Bom, então revisando, selecionei quem é o cão, selecionei aqui em relação a peso, dei o nome para a dieta, escolhi o alvo, defini o fator, mandei calcular a energia metabolizável, vou em próximo. Agora duas novas abas se abrem, a aba de composição e a aba de nutrientes. Na aba de nutrientes, onde eu vou avaliar todos aqueles nutrientes presentes na dieta, minerais, vitaminas, e na aba de composição, onde de fato a minha dieta está sendo formulada. Aqui eu tenho basicamente um local onde eu adiciono o alimento, e aí eu posso pesquisar esse alimento, por exemplo, por grupo, por fonte ou por categoria. Por exemplo, se eu quiser um alimento, os alimentos da Taco, ele vai listar aqui para mim todos os alimentos que estão na Taco. Se eu quiser um peixe, vai listar aqui para mim todos os alimentos que são ou classificados como peixe ou tem escrito peixe no nome, e assim vai. Então é assim que eu vou escolher o alimento. Depois que eu escolhi aqui atum fresco cru, por exemplo, eu selecionei a quantidade, é que eu vou clicar nesse maisinho para incluir no cardápio. Pronto, agora eu adicionei o meu primeiro alimento na dieta. E aqui uma coisa interessante é com relação aos gráficos. Como eu selecionei que o alvo dessa dieta é manutenção,
Ele jogou para mim uma sugestão calórica de 30% para carboidrato, 40% para proteína e 30% para gordura. Isso é uma sugestão do Nutrovet. Isso aqui é fruto de uma consultoria com o Cachorro Verde, lá com a nossa querida Silvia, e ela apresenta apenas uma indicação. Cada um vai poder usar a distribuição calórica que bem entender. Então, uma primeira observação com relação a essa questão dos gráficos. Uma segunda observação é que, de acordo com você modificar aqui a sua inclusão de alimentos, o seu gráfico vai mudar também. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, um azeite de oliva da USDA, vou colocar aqui 50 gramas e vou adicionar. Então agora eu tenho lá 54% de gordura. Se eu passar a usar aqui nessa dieta uma batata doce e colocar aqui 500 gramas de batata doce, eu já vou ter adição de carboidrato. E assim a minha dieta vai sendo formulada de acordo com a inserção que eu vou fazendo desse lado. Aqui eu posso alterar a quantidade de alimento, eu posso excluir o alimento, e ele confirma se eu desejo realmente excluir. Eu posso verificar a quantidade de fibra na minha dieta, de umidade, a energia requerida, que eu calculei na etapa anterior, e quanto eu tenho de energia presente no momento. Posso calcular, verificar como que está a distribuição em termos de percentual do alimento, para quem gosta de trabalhar com um sistema de porcentagens, né? Ou percentagem, não sei qual é o correto. Então eu tenho aqui de carboidratos 90% dessa dieta. Vou colocar aqui, só para fins de observação mesmo, vou colocar aqui cenoura. Vamos tapar esse bichinho aqui de cenoura, vamos colocar aqui 200 gramas de cenoura, pensou? O que eu vou mostrar aqui? Vou mostrar aqui que eu tenho 26% de vegetal nessa dieta. Então eu vou recalculando de acordo com a adição aqui de cada um dos alimentos. Então eu vou tendo uma observação aqui por porcentagens, e eu tenho também os detalhes da dieta que eu posso observar nesse outro botão, que é como que ela se distribui em termos de carboidrato, proteína, gordura e fibra, de acordo com os alimentos que eu adicionei. Então, dos 750 gramas que eu tenho na minha dieta, quantidade de cada um deles, e aqui o que cada um está me adicionando. A batata doce está me adicionando 120 gramas de carboidrato nessa dieta, que eu tenho 142. Os outros 20 está vindo aqui da cenoura. Eu sei que da proteína, apenas 8% vem da batata doce, apenas 2% vem da cenoura. Então eu estou com uma dieta baixíssima em proteína, que eu posso ver aqui pelo gráfico. E tem aqui em gordura, que os 50, quase a totalidade da gordura que vem dessa dieta está vindo do azeite de oliva. E a fibra, quem que está jogando? A batata doce está me jogando 11, a cenoura está me jogando 5. Então aqui eu posso ter uma ideia, se eu precisar diminuir fibra, eu venho aqui olhar quem que é que está me adicionando muita fibra. Se eu precisar aumentar a gordura, eu venho aqui e vejo qual o alimento que está me adicionando muito pouca gordura. Então é uma tela de apoio. Outra tela de apoio que eu queria comentar com vocês é essa telinha aqui, nas informações nutricionais. É muito comum e recorrente a pessoa me dizer assim: Ieda, eu estou fazendo uma dieta e coloquei carne, vamos colocar aqui uma carne. Eu coloquei carne, eu vou colocar aqui essa alcatra, esse acém mesmo aqui, acém moído, cozido, vamos colocar aqui 500 gramas. Aí o que vai acontecer? Adicionei aqui, a dieta está toda esculhambada. O que eu quero mostrar não é a dieta em si, mas eu quero mostrar aqui na presença dos nutrientes a quantidade de aminoácidos. Você vê que está faltando tudo. Poxa, mas como é que está faltando tudo se na minha composição eu estou adicionando carne, que é uma proteína composta por vários aminoácidos? Bom, isso é respondido com o uso desse botão. Quando você clica nesse botão, você vai ter acesso a esse alimento, as informações nutricionais dele e tudo que está cadastrado para esse alimento. Então eu vou correr aqui a lista e vou ver rapidamente que eu não tenho nenhum aminoácido cadastrado aqui. Então não há aminograma nessa tabela que eu estou usando aqui, que é da tucunduva para o acém moído. Então quando eu percebo que lá na avaliação nutricional está faltando aminoácido, não significa que a minha dieta é pobre em aminoácidos, só que significa, aqui como eu posso conferir, que eu não tenho o cadastro desses aminoácidos
para esse alimento. Então, se eu preciso avaliar aminograma, eu vou ter que escolher um outro acém, uma outra carne, de uma outra tabela que tenha o aminograma cadastrado. Aí eu normalmente vou encontrar isso nas tabelas da USDA, tá? Que Tucunduva nunca tem. Tá? Então isso é uma informação importante. Então nessa tela aqui você vai poder avaliar quanto que esse alimento adiciona quando em 100 gramas, ou seja, no cadastro dele, de 100 gramas de produto, e quanto que ele adiciona colocando os 500 gramas que eu defini lá, que eu vou colocar para minha dieta. Então eu vou poder avaliar de cada uma das coisas. Por exemplo, aqui fósforo é bem interessante para o paciente renal. Esses 500 gramas de carne na minha dieta estão me adicionando 820 miligramas de fósforo. Tá? Então agora se eu pegar aqui, por exemplo, a batata doce, fizer a mesma coisa, quanto será que ela está me adicionando de fósforo? Ferro, fibra, fósforo. Está me adicionando 135 miligramas. Esses 500 gramas que eu adicionei. Certo? Então esse botão serve para isso, para você saber o que está cadastrado nesse alimento. Não tem o nutriente que você precisa avaliar, usa outro alimento, talvez ele tenha. Então é comum, por exemplo, se eu quiser definir que alimento que eu vou usar, eu colocar aqui, vamos pegar o caso da batata doce, eu tenho uma da Tucunduva, vou colocar outra de outra tabela. Batata doce da Tucunduva, vou botar aqui uma batata doce da Taco, os mesmos 500 gramas. E aí agora eu posso fazer uma avaliação entre as duas. Essa batata doce da Tucunduva, quanto que ela me adiciona de ácido pantotênico? Ela me adiciona, colocando 500 miligramas na dieta, 500 gramas na dieta, me adiciona 2,65 miligramas de ácido pantotênico. Quanto que a outra batata doce da Taco me adiciona? Vou no botãozinho, ela nem me adiciona ácido pantotênico. Ou seja, não adiciona? Não, na verdade ela não tem cadastrado. Então são essas as diferenças que você pode fazer a avaliação quando você coloca aqui dois alimentos para decidir qual deles você vai deixar. Não, eu decidi que eu vou deixar, a ácido pantotênico é importante nessa minha dieta, eu preciso avaliar, então não vou usar essa da Taco, eu vou usar a da Tucunduva. Tira fora aqui a da Taco e está resolvido o assunto. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo só sobre nutrientes. Basicamente, o que eu queria explicar sobre a tela de formulação era isso. E se você ficou com dúvida, manda mensagem pra gente.